sacramentos, né? Então, todos esses assuntos se repetem em todas as tradições, numas mais explicitamente, em outras mais veladas. Os mistérios eram termos genericamente aplicados às antigas religiões e escolas secretas ou ocultas pré-cristãs dos egípcios, gregos, persas, judeus, romanos, celtas, escandinavos, embora menciones a existência de mistérios cristãos pelo menos até o século III depois de Cristo, vinculados aos gnósticos e padres do cristianismo primitivo em Alexandria. Semana passada eu consegui o De Príncipes do padre Orígenes, fundador em Alexandria da escola chamada patrística. Acho que é o livro mais perseguido da história do cristianismo. O Coutinho, que é um alemão, tinha que ser um alemão, resolveu reconstituir o mosaico pegando fragmentos do Rufinus em latim e outros citados de outros autores e discípulos em grego, porque não se consegue mais acesso aos originais que foram queimados há muito tempo. Foi no Concílio Constantinopla II que foi considerado herética a obra dele, particularmente esse livro. Vocês encontram até na Paulinas, Orígenes contra Celso e coisas assim. Mas quando é para encontrar o De Príncipes, aí eu tive que fazer uma longa pesquisa para encontrar qual era o livro mais recomendado. E finalmente eu achei. Né? O homem passou uma vida montando as traduções e encaixando, e faz dos dois lados, grego de um lado, latim do outro, e aí ele verte para o inglês, aquela coisa feita com todos os F's e R's da academia. Finalmente tive acesso às passagens em que um padre da igreja fala de reencarnação lá pelo século III. Ele que foi discípulo de Amônio Sacas e, portanto, condiscípulo de Plotino, que conjuntamente com o mestre criaram, cunharam o termo teosofia em Alexandria, como está no folheto amarelo, que eu suponho que todos receberam, mas que é gratuito, e se alguém não recebeu, está aqui à disposição, explicando basicamente aquilo que eu não disse direito, o que é a Sociedade Teosófica, tá? E suas origens. Então, os pontos fundamentais que nós colocamos na nossa monografia tentam demonstrar que havia uma unidade em todos os antigos mistérios. E essa unidade tem essas estruturas ou doutrinas comuns, sendo a primeira o sigilo perpétuo, o juramento de sigilo, a segunda a hierarquia das iniciações, a terceira vida apóstuma e reencarnação. Vocês vão ver que Orfeu entra nos infernos para salvar Eurídice, toda a história dos mistérios órficos, dos quais derivam os Eleuses e mais tarde a escola pitagórica de Crotona, só que sofre uma modificação, porque até a ciência ou a academia hoje em dia admite que Pitágoras visitou a Índia na época que o Buda era vivo. Adivinha o que aconteceu? Por que Pitágoras é o primeiro filósofo ocidental a falar em compaixão até pelos animais? Era vegetariano e falava na metempsicose ou na reencarnação. Adivinha onde ele aprendeu isso? Ele era discípulo do Buda. Platão é considerado hoje em dia um neopitagórico, principalmente pelos seus chamados diálogos inconclusos na velhice, e os teósofos são neoplatônicos. Portanto, isso é uma linhagem que vem desde Buda por Pitágoras, Platão, até Plotino, Amônio Sacas. Amônio Sacas antes teve dois discípulos importantes, Plotino, que teve a percepção do êxtase e a percepção da unidade, e o padre Orígenes, que foi o fundador da escola patrística, depois foi suplantada, superada pela escolástica, que é mais aristotélica. Se a obra de Orígenes não tivesse sido perseguida pelo imperador Justiniano I, no concílio que ele convocou em 553 depois de Cristo, em Constantinopla, chamado Concílio Constantinopla II, todos nós já teríamos sido reencarnacionistas desde o nosso batismo.
a linhagem que teria vingado seria outra. Por isso o meu interesse naquele livro. A ideia do anjo caído, que depois vira um homem, que depois vira uma besta, que depois vira até uma planta, e depois tem que ir um mineral, e depois tem que reassumir, reconquistar com a flor de lótus que se afunda no tanque, ou o narciso que se afoga olhando a própria imagem, seguir de novo da terra à água, da água ao ar e do ar ao fogo. Esses símbolos que aparecem em todas as antigas tradições, que no Egito são representados pelo lótus e na Grécia pela flor do narciso. Todas as questões psicológicas ligadas a essas mitologias eram ensinamentos passados nas escolas de mistérios, que depois o Freud pega um ou dois e vira o grande deus da psicologia moderna. Mas isso tudo é mitologia grega. Os gregos já conheciam há muito tempo. Claro que eles não tinham data show, eles não sabiam apresentar a coisa. Hã? Não é? Pois não? A música era muito mais do que a gente conhece hoje como música. A música era toda assim. Pitágoras que criou a escala. A escala de 7 notas é pitagórica. Ele dividia a corda em números, porque ele sustentava que os números eram a origem das coisas. Tudo era matemática na música pitagórica para despertar as faculdades latentes por meio do som, para reequilibrar as pessoas que estavam com alguma falta de alinhamento dessas potências dentro da sua constituição. Era a musicoterapia. Foi muito bem lembrado. Eu disse até mais que antigamente a música era essa arte toda de apresentar. Aquela encenação do mito, que tinha todos esses. O lado direito do cérebro toda aflorada, era a atmosfera da música. Era a encenação, era a cenografia, a poesia, a música, com altura e melodia. E todas as artes que você separou hoje, cinema, pintura, não sei o que, era uma arte só. Porque daí vem a palavra música, a arte das músicas. Das 7 músicas, cada uma música responsável por uma parte dessa encenação teatral. Aí depois veio obra de arte completa, obra de arte completa de Wagner, que também era, eu quero paisagem, eu quero teatro, eu quero tudo. Veio tudo aí. Não tinha data show, mas eu acho que era muito mais legal. Bom, eu tentei improvisar um pouco sobre isso. Então nós colocamos no nosso livro aqui a correspondência das 7 notas com os 7 planetas sagrados. Na verdade, isso é tirado da doutrina secreta de Blavatsky, mais alguns ingredientes. No capítulo sobre os planetas e as regências e correspondências planetárias, os 7 arcanjos, os dias da semana, os sacramentos, os 7 pecados, né? Então isso aqui é um dos temas que nós vamos desenvolver ou estudar, provavelmente no domingo, os planetas. Né? Mas é na base das correspondências e do princípio da